Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos iniciar no 10, tá, meus irmãos? O capítulo 10 de Hebreus, verso 38, até o verso 6 do capítulo 11, do mesmo livro de Hebreus. Amém? Vamos lá. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu digo amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os obreiros que servirão ao Senhor recolhendo os dízimos e ofertas, amém? É chegado esse momento em que nós, com amor, trazemos as nossas contribuições voluntárias ao tesouro da casa do Senhor, para que sua obra continue crescendo, isso continue prosperando e fazendo o nome do Senhor ser glorificado, amém? Queria convidar nesse momento nosso irmão Daniel, o evangelista Daniel. Ele vai estar aqui orando, agradecendo ao Senhor pela palavra do Senhor que foi lida, contemplando também as finanças, não só da igreja instituição, mas da igreja corpo de Cristo, de todos os irmãos, amém? Que o Senhor continue abençoando, alargando seus celeiros, derramando suas bênçãos também na vida financeira de cada um dos irmãos, amém? Logo em seguida, nosso irmão Davidson vai estar louvando ao seu com o hino, enquanto os irmãos adoram com seus dízimos e ofertas. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Que bom, que você veio, que nós estamos aqui para louvar o nosso Deus e aprender da palavra, aquilo que Deus tem para ensinar a nós nessa noite. Senhor Jesus, glória ao teu nome. Nós estamos aqui agradecidos pela tua graça, misericórdia, teu grande amor. Senhor, teu grande amor na cruz que nos salvou. Graças a Deus, nossos irmãos chegaram, estão aqui para ouvir a tua voz. Agradecidos somos ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos agradecer pelos dízimos, as ofertas, por aqueles que trouxeram a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Queremos agradecer por eles, aqueles que não puderam trazer por algum motivo, abençoa-os, abre porta de emprego. O Senhor é poderoso para abençoar, para fazer tudo como te apraz. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meu Jesus, a paz do Senhor, igreja. Quinta-feira, feliz com Jesus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque você conseguiu chegar aqui, você tem que estar feliz, porque Ele é que lhe segura, Ele é o seu porto seguro, amém? Vamos adorar ao Senhor. Fá maior. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a ministração da palavra do Senhor. Para tanto, eu convido o presbítero Roberto Medeiros, ele que estará na responsabilidade de trazer hoje a mensagem de Deus para a igreja do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Desta feita para poder ministrar para a igreja é uma responsabilidade muito grande e a gente sempre treme e teme quando está neste lugar.
Por favor, ore comigo rapidamente. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Pai querido, a tua palavra já foi lida e agora será apresentada. Ó Pai, que sirva para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui hoje à noite um texto a partir do capítulo 10, versículo 38 até o capítulo 11, versículo 6 do livro de Hebreus. Eu pediria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente quer discorrer um pouquinho de alguns versículos do capítulo 11. Eu pretendo não ser muito longo nessa exposição, apesar de a minha vontade se discorrer um a um dos versículos do capítulo 11, são 40 versículos e cada versículo é uma bênção para o aprendizado nosso. Irmãos, nós que somos, a vida de todo aquele que é justificado, justificado pela fé, depende, como a própria frase que eu acabei de dizer, depende exatamente da fé. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé e a fé mostra que a relação com Deus e a paz com Deus está intimamente ligado. Nós lemos o versículo aqui, 10:38, que o justo viverá pela fé. Esta expressão, o justo viverá pela fé, ela se repete 4 vezes na Bíblia. A primeira delas está lá em Abacuque, capítulo 2:4. A segunda vez que nós vamos ver essa expressão é em Romanos, capítulo 1, versículo 7. A terceira vez, lá em Gálatas, capítulo 3 e 11. E, finalmente, aqui em Hebreus, capítulo 10:38. Então, é um trecho que nós encontramos muita consistência, no sentido de que é importante para nós sabermos que o justo viverá pela fé. A expressão viver pela fé dá a entender de que a sobrevivência depende disso. Alguém vai dizer assim: eu vivo do comércio. Significa que ele extrai do comércio a sua subsistência. Eu vivo de prestar consultoria. Significa que ele extrai o seu sustento, a sua manutenção do trabalho que ele executa de consultor. A partir do momento que eu digo que o justo, que somos nós, que fomos justificados por intermédio de Jesus Cristo, vivemos pela fé ou vivemos da fé, significa que a fé para nós é como se fosse o nosso oxigênio, é como se fosse o nosso sustento, é como se fosse toda a nossa proteção, sem a qual nós não viveríamos. E aí vem, claro, uma lição espiritual. Nós estamos falando aqui não só da vida secular, da vida material, não estamos falando apenas só do corpo. E o livro de Hebreus, nós vamos ver exemplos de fé aplicada à vida do corpo, às questões do corpo seculares, mas nós vamos ver também a fé do ponto de vista espiritual, no sentido de que a fé gera vida. Aliás, a questão da fé foi o divisor de águas da reforma protestante, porque até então a linha majoritária da igreja acreditava, e isso foi uma distorção ao longo dos séculos, que a salvação vinha por intermédio das obras. Até o momento que Deus levanta Martinho Lutero, ele levanta Martinho Lutero na Alemanha, levanta Ulrico Zwingli na Suíça, e esses dois reformadores de primeira linhagem trazem o conceito de que a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. Graças a Deus por isso. Então, a fé
foi um divisor de águas, inclusive ainda para a reforma protestante. Nós estamos aqui hoje porque exatamente alguém, algum dia, descobriu, e no caso Martinho Lutero, descobriu, lendo as Escrituras, Deus revelou a ele de que a fé era a pedra de toque para a salvação. E ele descobriu isso lendo o livro de Romanos. Porque a gente cita muitas vezes Efésios, né, é sobre a fé não vem, a salvação não vem pelas obras, mas por intermédio da fé, mas na verdade a revelação de Deus para Martinho Lutero foi através do livro de Romanos. Então, a fé, ela tem essa característica de funcionar como o nosso modo de sobrevivência. É assim que nós sobrevivemos. E é por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar, ou podemos até fazer uma adaptação, dizer que sem fé é impossível você caminhar com Deus, porque eu preciso ter fé para que eu me aproxime dele e creia que ele exista para que ele me galardoe. Então a importância da fé é fundamental para isso. Mas afinal de contas, o que vem a ser a fé? A Bíblia, ela não é um livro que conceitua muito. Isso é isso, isso por isso é aquilo outro. Mas no caso da fé, é um dos poucos conceitos que nós vamos ter na Bíblia, é o conceito de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Coisas que se esperam apontam para futuro. Amém? Tudo que você espera que vai acontecer. Você está no ponto de ônibus esperando o ônibus. O ônibus já chegou? Não, ele chegará, futuro. Então a fé aponta para futuro. É a prova, das coisas, o fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A fé está associada com o invisível. Você não vê, mas você sabe que existe. Eu não vejo Deus e nem vi Jesus Cristo sentado à sua direita. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu sei que ele opera. E eu sei por quê? Porque um Deus invisível me revelou através da sua palavra de que ele existe e de que ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E ainda por cima, além de ter revelado na palavra escrita que nós temos hoje, se revelou em carne através exatamente de Jesus Cristo. Então, a fé aponta para duas coisas. Uma coisa é o futuro e a outra coisa é a invisibilidade. Então, são dois pontos aqui muito importantes para a gente ter em mente. E como é que eu posso exemplificar essa questão de futuro e como é que eu posso exemplificar essa questão do invisível? Pelo menos 3 exemplos a gente vai tirar da Bíblia, O primeiro deles, Daniel capítulo 3. A história de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu com esses 3 jovens? Num determinado momento eles foram pressionados pelo rei para que adorassem uma estátua. E aqueles jovens disseram, nós não vamos adorar a estátua, e não adoraram. E aí chegou o momento que o rei chamou-os à sua presença e exigiu, olhe, quando vocês escutarem os instrumentos de música aí, eu não quero nem saber, eu quero que vocês me adorem, se ajoelhem aqui e adorem. E o que foi que aqueles 3 jovens responderam? Rei, sobre este negócio nós não temos que dizer nada. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a estátua, e o nosso Deus vai livrar-nos da sua mão e da fornalha de fogo. E se não, fica tu sabendo, rei, que se ele quiser, a gente vai para a fornalha, mas a gente não vai adorar não. O que foi que aqueles 3 jovens exerceram naquele momento? Fé. Eles tinham certeza que eles estavam vendo o livramento de Deus? Humanamente falando, tinha chance para eles? Tinha uma fornalha de fogo? Tinha. Estava acesa?
Estava. Tinha quem jogasse eles lá dentro? Tinha. Mas por que eles se recusaram a adorar a imagem? Vejam que eles preferiram acreditar em um Deus invisível do que um ditador visível. Isto é fé. Eles olharam para o futuro, eles estavam vendo o invisível e olharam para o que iria acontecer. Deus ia os livrar. Outro exemplo bíblico sobre como é que a gente materializa essa questão de fé. Porque às vezes o conceito de 11:1 pode ser um pouco abstrato, então vamos trazer para a prática, né? Centurião de Cafarnaum, lá no capítulo 8 de Mateus, versículos 5 até, acho que é o 13, se não me falha a memória. O que aconteceu ali? Jesus chega em Cafarnaum e chega um centurião, não era judeu, ele era romano, e ele chega para Jesus e diz: Senhor. Veja, é um soldado romano chamando um judeu de Senhor. Meu servo jaz em casa, paralítico e miseravelmente perturbado. Aí Jesus disse para ele: ok, eu vou lá e vou curá-lo. E aí ele: não, Senhor, não é necessário. Não sou digno que entre na minha casa. Mas eu tenho soldados. E aí ele faz uma analogia com a vida prática que ele tem. E às vezes a fé é isso, você juntar o espiritual com o dia a dia, com a vida prática. Eu tenho soldados sobre o meu comando e digo a este: vai, e ele vai, e eu digo àquele outro: vem, e ele vem. Basta que tu digas uma palavra e meu servo ficará são. E aquela hora Jesus disse que nem Israel ele tinha visto tão grande fé. E disse para aquele centurião: vai para casa, porque teu servo já está curado como tu creste. Percebem como é que se exerce a fé e como é que a fé, a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem, como é que ela funciona na prática? Terceiro exemplo, lá em Cafarnaum de novo, o paralítico de Cafarnaum. Havia um paralítico e Jesus estava na cidade, entra numa casa, a multidão cerca a casa, não tem quem consiga entrar. Alguns pegam, colocam o paralítico numa cama, levam para o telhado, destelham a casa e descem o paralítico bem na frente de Jesus, para que Jesus possa curar aquele paralítico. Isto é fé, porque gerou ação. Aqueles homens que levaram o paralítico, eu nem sei se o paralítico tinha tanta fé para ser curado. A Bíblia não fala isso. Agora, que aqueles homens que levaram a cama, que fizeram descer a cama pelo telhado, para que Jesus pudesse ver o paralítico e curá-lo, esses tinham fé. Então percebam que a fé, ela tem essa característica de contemplar uma coisa que se espera futuro e algo que é invisível, que você não está vendo. Ora, você não está vendo, é invisível porque ainda não aconteceu. Não é verdade? Não aconteceu de fato ainda aquela realidade, ou aquela coisa não aconteceu para você. Por isso que é invisível, é por isso que você não está vendo, mas não significa que não irá acontecer. Então, a fé, ela vai se manifestar, e eu selecionei aqui 7 coisas, né, 7 características que vão indicar, que modelam a fé e que a gente pode aplicar na nossa vida, com base em Hebreus 11, né? A primeira coisa, a manifestação da fé, é a fé como inteligência. Versículo 3 vai dizer o seguinte: que pela fé a gente entende que tudo que foi criado e que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O primeiro grande elemento da fé tem a ver com o nosso intelecto, o nosso racional. Fé não é emoção. Fé é razão, é inteligência. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, Moisés vai dizer para o povo
que se eles seguissem aqueles mandamentos e aquelas ordenanças, os povos que estavam ao redor iam olhar para os judeus e iam dizer: só este povo é gente sábia e inteligente. A fé tem a ver com inteligência. Por quê? Porque através da fé eu consigo descobrir como as coisas foram criadas. E eu sei que foi pela palavra de Deus. E aqui vai a grande diferença entre os que são salvos e os que não são. Entre a visão de mundo que nós temos, o que chamam de cosmovisão, a cosmovisão, ou seja, a visão do todo do cristão, ela é diametralmente oposta à visão de cosmos do mundo secular. E aí você tem a famosa divisão entre a fé e a ciência. Não era para existir isso, porque o autor, o criador de todas as coisas, que gerou fé em nós, é o mesmo que criou a ciência. Então não era para a gente ter qualquer tipo de divisão, mas o naturalismo secular e o pecado faz com que os homens criem uma divisão que na prática não existe. Para nós que somos salvos, esse versículo revela que nós temos uma vantagem em relação ao mundo, nós sabemos mais. Às vezes querem colocar para nós que nós temos pouco conhecimento, que somos gentinha, que não estudamos, que somos bitolados, que nossa mente é fechada. É exatamente o contrário. Nunca acredite nessa história, meu irmão. Saiba que você é muito mais inteligente do que qualquer um ímpio que esteja rodando por aí, porque nós temos a revelação de Deus na nossa vida. Nós percebemos coisas que os outros não percebem. O Espírito Santo nos revela, nos avisa, nos orienta. Então nós temos uma vantagem muito grande, principalmente na hora de tomar decisões. Pode até ser que tenha crente que esteja dispensando esse auxílio, né? Toma a decisão da cabeça, depois leva, como a gente diz, bola nas costas, não sabe por que foi, mas porque não foi buscar a fonte da sabedoria, não foi buscar orientação. Então, primeira manifestação da fé é como inteligência, capacidade de conhecer as coisas, de aprender. É por isso que o versículo 3 vai dizer que pela fé nós entendemos que pela palavra o mundo foi criado. A segunda característica da fé tem a ver com comunhão com Deus. E aí nós vamos ver os versículos de 4 a 6, mas a Bíblia vai citar dois heróis da fé nesses versículos. Um é Abel, que ofereceu sacrifício a Deus e foi recebido por Deus, esse sacrifício, né? E ele fez isso, segundo Hebreus, pela fé. Ele ofereceu melhor sacrifício do que Caim, exatamente porque ele tinha fé, ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento com Deus. E o outro caso, que está relacionado aqui, como herói da fé, é o caso de Enoque, que tinha tanta comunhão com Deus, que não precisou nem morrer, foi arrebatado. Que Deus o tomou para si. Então, a fé enquanto comunhão, enquanto caminhar com, né? Esses versículos vão mostrar para a gente, Hebreus aqui do versículo 4 até o 6, vão mostrar o caminhar com Deus, e a fé que permite isso. Terceira manifestação que nós podemos ter da fé, a fé como proteção. Versículo 7, Noé. A proteção permite que a gente saiba coisas antes do que vai acontecer. Lembra que eu falei da fé como futuro? Pois bem, Noé é avisado por Deus que vai ter um dilúvio e que vai destruir tudo. E diz para ele: prepara uma arca. Por mais de 100 anos, Noé construiu a arca. Agora imagine você receber uma mensagem agora de Deus para construir alguma coisa, sem nenhuma evidência de nada, e você dedicar a sua parte da sua vida. Naquela época, claro, Noé viveu 500 anos, então 100 anos para ele
era como alguém que vive 100 anos hoje, 20 anos. Então imagine você passar 20 anos da sua vida construindo alguma coisa sem saber para que direito, mas sem desistir, perseverante. Por quê? Porque a fé cria essa vertente, essa noção de proteção. Deus avisa os teus servos antes que as coisas aconteçam. Lá em Efésios 6,16, nós vamos ter exatamente essa ideia de proteção, quando o apóstolo Paulo está explicando sobre a armadura espiritual. Ele vai falar sobre o escudo da fé. E para que serve o escudo da fé? Para nos livrar dos dardos inflamados do diabo. Glória a Deus por isso. Então, fé é também proteção. Mas existe outra coisa também que a fé que ela pode se manifestar, né? É a fé como uma convicção para a tomada de decisão. Aí a gente pula aqui, vai lá para o versículo 23, e nós vamos ver sobre o nascimento de Moisés. Havia uma perseguição naquela época, Faraó resolveu exterminar com o povo judeu, porque considerava-os uma ameaça, e aí a ordem dele é: mata todos os meninos. Só que os pais de Moisés, vendo que o menino era formoso, resolveram desobedecer o rei. E eles desobedeceram o rei por quê? Porque tinham fé. Porque acreditava que Deus era poderoso para salvar aquela criança, como o fez. E mais, tomaram então a decisão, e efetivamente Deus salvou Moisés. E Moisés, depois que cresceu, foi educado na ciência do Egito, provavelmente educado como príncipe, já que foi a filha de Faraó que o havia resgatado do rio. Mas ele tomou uma decisão pela fé, porque cria no Deus de Israel, porque fora educado por sua mãe no rei de Israel. Lembram que quem foi educar Moisés, quem foi contratado para ficar como ama de Moisés, foi exatamente a própria mãe dele. Então ele foi educado não na idolatria, não no politeísmo que havia no Egito, mas sim no Deus verdadeiro, no Deus único, todo-poderoso. E aí, quando ele já está grande, ele recusa as benesses do estado do Egito, a riqueza que ele talvez pudesse desfrutar, e resolve ficar com o seu povo. E ele tomou essa decisão por fé, porque até então Deus não tinha se revelado a ele. Percebam isso. Quando Moisés resolve visitar o seu povo, quando ele fere um egípcio porque estava maltratando um judeu, Deus não tinha aparecido para ele ainda não. Ele ainda, dali é que ele foge para o deserto, e lá é que Deus se manifesta a ele. Mas antes ele já tinha tomado uma decisão, e ele tomou essa decisão por fé. Bom, meus irmãos, é quando a gente toma decisão por fé. Mas não é aquela fé de eu estou sentindo, é assim, não. É fé baseado na palavra de Deus, de forma racional, de acordo com a palavra de Deus. Então Moisés mostrou a questão da convicção e da tomada de decisão. Fé como arma. É a quinta observação que eu queria fazer. A fé também funciona como arma. No versículo 30, vocês vão ver sobre Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. O exército de Israel, e a gente debateu isso aqui, aprendeu muito sobre isso aqui na campanha, né, pastores? A campanha aqui de oração Vencendo, Derrubando Muralhas, né? A gente foi saturado com o poder de Deus ali, através de Josué, e com a queda das muralhas. Qual foi a arma que foi utilizada? Não tinha canhão na época, não adiantava chegar com espada e ficar batendo lá na muralha. Não foi pelo braço do homem que a muralha caíram. Elas caíram de uma forma bastante inusitada. Depois de o povo rodear a cidade, ou seja, depois de cumprir a etapa da obediência,
Deus manda o povo gritar, o povo grita e a muralha cai. Humanamente falando, é razoável isso? Não. Mas pela fé, sim. Por quê? Porque é algo que você não está vendo, mas não é algo que é desconhecido. A fé, ela não olha para questões, não vai explicar coisas desconhecidas. Não, eu volto a insistir. A fé trabalha com coisas que são invisíveis. Conhecer, você conhece. Você conhece o poder de Deus. Você sabe as escrituras. Você sabe o que Deus pode fazer. Então você só não está vendo. E aí você exerce a sua fé. Outro ponto aqui, o sexto ponto, é a fé como um desafio. Voltando um pouquinho, fé como arma, faço referência a Efésios 6,17, né? Tomando a espada, a espada da palavra, que é justamente como você vence o inimigo, com a palavra de Deus. A espada, quando a Bíblia fala da espada da fé, e quando fala da espada como a palavra de Deus, ela diz que ela é, como está lá em Hebreus 4,12, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que consegue penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do homem. Glória a Deus por isso. Palavra de Deus, exercitada com a fé, é uma arma muito poderosa. O sexto ponto tem a ver com desafio. A fé como desafio. Nos versículos 34 até o 36, nós vamos ler o seguinte, né? Que, aliás, até o 32 já mostra as vitórias, né? O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, de Sansão. Gideão foi combater com quantos soldados? 300. Humanamente, não era possível, mas pela fé, porque Deus disse, Deus prometeu, ele foi e venceu. A mesma coisa foi Baraque, né? Baraque, com o apoio de Débora, foi combater os exércitos de Císera, né? Que tinha só ele com 10.000 soldados, Císera tinha muito mais e tinha 900 carros. Israel nem tinha carro naquela época. E mesmo assim Deus deu Císera na mão de Israel, e Israel teve uma grande vitória. E aí fala de Jefté, fala de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, aí falando de Daniel, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças e na batalha se esforçaram. A fé gera desafio, a fé gera coragem, a fé gera capacidade de ação. Fé não é para você ficar parado olhando para o tempo, não, eu vou esperar agora que... Não, a fé exige esforço. Aliás, uma forma de você manifestar que tem fé é você fazendo. Lá em Tiago nós vamos ver que Tiago faz a comparação com Abraão e vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras que fez. Ele creu e agiu. Quando Deus mandou ele sacrificar Isaac, ele foi sacrificar Isaac. Ele não ficou parado. Mas ele tinha fé para saber que Deus era capaz de prover o sacrifício para si. Foi isso que ele disse para Isaac. Isaac pergunta: pai, onde é que está o cordeiro do sacrifício? Não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Isto é fé, mas envolveu ação, né? E um outro ponto agora interessante é no versículo 37. 36 e 37. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Olha que interessante e que contradição santa a gente encontra aqui em Hebreus. No versículo 34, escapam do fio da espada. No versículo 37, morrem pelo fio da espada. E aí? Já observaram isso? É porque a fé, ela tem esta característica. Muitos vivem pela fé, mas muitos também morrem pela fé.
E seja vivendo e seja morrendo pela fé, o que importa é a comunhão e a relação com Deus. Então estão aqui como heróis da fé, não aqueles que escaparam do fio da espada, mas estão aqueles todos os mártires que sofreram por conta da fé. A história da igreja primitiva foi toda de mártires, de pessoas que foram torturadas, que foram perseguidas, que foram jogadas nas arenas, tanto para leão comer como para lutar com gladiadores. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, foram torturados, foram mortos e torturados de forma violenta. O único que não foi João, é isso mesmo, coitado, ficou lá na ilha de Patmos com 90 anos preso. Não teve moleza para ninguém. Então, a fé, ela é como desafio, no sentido de que ela me convida a agir, ela me convida a ir batalhar para vencer, mas ela me desafia também no sentido de dizer: você poderá morrer pela fé. E eu preciso estar preparado e preciso ter esta consciência. E à medida que os tempos do fim se aproximam, esta possibilidade de eu ter que morrer pela minha fé se aproxima cada vez mais. E talvez a gente ainda esteja na primeira parte lá dos versículos lá de cima, que nós vamos vencer todo mundo, que vamos detonar e que vai acontecer. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que no final dos tempos nós vamos ter muito trabalho. E nós vamos ter bastante perseguição. Então olhe o que está acontecendo, veja as coisas que estão sendo colocadas, tanto até para Israel, como também para a igreja, do ponto de vista político. Não se engane, não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo está cada vez mais se afastando de Deus e das coisas de Deus, e isso já é prenúncio do processo de tribulação que a humanidade vai passar. E que me conste, não vai ter bonança para ninguém. Nós temos a esperança, que é o último ponto da fé que eu quero colocar aqui, a fé como esperança, de que nós vamos para o céu. E nós vamos para o céu porque nós estamos vendo isso? Não, porque é uma promessa. A promessa tem a ver com futuro. É futuro. Nós esperamos ir para o céu. Aí nós provamos isso como? Porque Deus nos prometeu. Jesus nos prometeu. Nós temos a prova das coisas que não se veem. A salvação para mim é algo invisível, mas não é algo incerto. A diferença entre a incerteza e a invisibilidade. Eu posso não estar vendo a salvação, mas eu tenho certeza da salvação. E é isso que nos distingue, é esta esperança, é esta manifestação última aqui da fé que eu queria mostrar para vocês, exatamente a esperança. E lá em Hebreus, no final do capítulo, ele vai dizer o seguinte: e todos estes, fazendo o resumo dos heróis da fé, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha só, Davi não alcançou a promessa, Abraão não alcançou a promessa, Samuel não alcançou a promessa, Moisés, Daniel não alcançou a promessa, não alcançou, porque no versículo 40 explica: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que acontece com os heróis da fé? Estão esperando a gente. Glória a Deus por isso. Porque no dia que Jesus voltar e for arrebatar o seu povo, os mortos vão ressuscitar. Terão seus corpos transformados e glorificados. E nós, juntamente com eles, partiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus por isso. Esta é a esperança da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cremos, e é por isso que nós temos a certeza de salvação.
Porque isso está muito claro. E eu espero, meus queridos irmãos, que nós possamos meditar mais no capítulo 11 de Hebreus. Porque, às vezes, a gente negligencia um pouco a nossa fé, por pensar que ela é uma coisa bastante abstrata. Não, fé é vida prática, é vida do dia a dia. Está acontecendo hoje, está acontecendo amanhã. Quando você chegar em casa, você precisa exercitar a fé. No seu trabalho, você precisa exercitar essa fé. No seu relacionamento com o seu vizinho, com seus amigos, na igreja, no ato de ofertar na igreja, no ato de não ofertar na igreja. Tudo isso faz parte de um contexto de fé. Nós temos que viver pela fé. A fé precisa fazer parte de nós, como é o nosso alimento, como é o nosso sustento. Porque somente pela fé é que eu consigo agradar a Deus. E eu preciso agradar a Deus. Por quê? Porque eu quero ir para o céu, meu irmão. Se eu não agradar a Deus, eu não vou para o céu. É simples assim. Eu preciso agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus, né, meus amados irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados irmãos, eu queria convidar o nosso secretário, o irmão Arimateis. Ele tem um breve aviso aqui para os obreiros, de modo geral, um convite especial. Ele vai estar aqui compartilhando conosco. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, o nosso pastor Eliezer de Souza deseja uma conversa e uma orientação, uma palavra com todos os obreiros da Candelária. Do cooperador ao auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Então, nós, domingo, durante a escola dominical, esse local aqui será utilizado por todos nós, obreiros da casa do Senhor. Se você não viu o grupo dos obreiros ainda, dê uma entradinha nesse grupo, porque nós necessitamos da sua inscrição. Não, de inscrição não, é dizer assim, eu vou, é só isso, é apertar num botãozinho lá que diz, eu vou para essa reunião, que é para a gente ver a situação de lugares aqui. Então, a escola dominical, durante a escola dominical, durante a aula, às 9h30, começamos a escola dominical, os obreiros vêm para esse local aqui, as outras classes vão funcionar, as dos homens que não são obreiros ainda, elas estarão em outro lugar, porque aqui nessa região vai estar todo o grupo de obreiros. Por favor, irmãos, por gentileza, entre no grupo dos obreiros de Candelária para você registrar, dizer que vem, que é para a gente colocar o seu nome e não só colocar o seu nome, para saber quantas pessoas estarão presentes, tá bom? E é isso, domingo, escola dominical, antes a consagração, depois o café da comunhão comum, e todos os domingos está acontecendo, e a escola dominical será às 9h30, e depois do devocional nós subiremos para cá. A paz do Senhor. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Eu queria convidar a irmã Meleide, ela vai estar aqui trazendo um aviso da parte da EFAD e já orando, né? Agradecendo por este culto, louvar a Deus pela vida do presbítero Roberto, né? Que se permitiu ser canal de Deus para a igreja de Candelária no dia de hoje, né? Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, Roberto. Nossa irmã Maileide vai estar dando o aviso, orando, né? Já convido a igreja a se colocar de pé para que possamos orar também, amém? E logo em seguida o presbítero Sandro vai estar impetrando a bênção apostólica. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Antes quer dizer, na metade do culto, o pastor Pedro Miguel deu aviso
sobre a palestra que nós vamos ter no sábado à tarde. Nós estamos com essa palestra em comemoração ao Dia da Mulher. Porque o Dia da Mulher, como a irmã auxiliadora falou, são todos os dias, né? Começa ano, termina ano, e nós estamos de pé, tanto para fazer a obra do Senhor como a obra secular. Então, sábado, no dia 23, às 15h30, nós vamos estar aqui comemorando o Dia da Mulher. E eu convido a todas que não fizeram as suas inscrições, que podem me procurar, ou procurar a Vanicele, porque nós estamos quase no final, e amanhã ainda dá tempo de você fazer essa inscrição, quem não fez. E quem já fez, já preencheu lá o link e não pagou, também pode nos procurar até amanhã. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto de doutrina, onde nós não viemos buscar, mas nós viemos dar o nosso melhor ao Senhor e saímos daqui cheios, preenchidos pela palavra, e que cada dia Deus aumente a nossa fé. Vamos orar então. Deus, estamos em Tua presença, estamos agradecidos, Senhor, porque podemos chegar até aqui para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela palavra que foi dada, pelos ensinamentos, porque é de ensino em ensino que nós vamos chegar ao céu através da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, uma bênção toda especial para aqueles que vão se dirigir para casa. Leva, Senhor, em paz, sob a Tua proteção, Senhor, guardando do homem mau. Hoje e para sempre nós te agradecemos, Senhor, porque estivemos aqui e sabemos que Tu recebeste o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. A igreja diz: a paz do Senhor Jesus.